E principalmente pela dignidade de você ir em direção ao seu trabalho. Bom dia para você, onde quer que você esteja, recebe o nosso bom dia cidade, até 10 horas da manhã. Bom dia da apresentação minha, Nildo Silva, sob a coordenação geral dos nossos diretores da 104,9. Secretaria, colega Cid Sorriso, hoje está dodói, não está aqui com a gente. Se Deus quiser, a partir de amanhã estará novamente aqui no estúdio da 104,9, tá? Muito obrigado à direção do nosso Bom Dia Cidade, com a responsabilidade, tá? Dos nossos diretores da 104,9. E eu vou lá até 10 da manhã, tá certo, Abaetetuba? Reportagem, colega Língua de Aço, que vai estar comigo daqui a pouquinho, trazendo as informações do que aconteceu no final de semana. Áudios, gravações, DJ Alan Vitor, até 10 com Bom Dia Cidade. Gente, 8 horas da manhã e 4 minutos, nosso Bom Dia começa hoje diferente. Eu já estou recebendo o nosso amigo Pedro Henrique. Inclusive, Pedro Henrique está fazendo uma live agora nesse momento, uma transmissão ao vivo através do seu Facebook para todos os seus seguidores e automaticamente para todos. Você pode ir lá através do Facebook do Pedro, que a transmissão ao vivo está acontecendo agora nesse momento. Estou com o Pedro Henrique aqui comigo, no estúdio da 104,9. A assessoria de imprensa do Pedro entrou em contato com a minha produção através de um ofício dentro da legalidade, solicitando um espaço nesse momento através deste programa, nesta manhã de segunda-feira, através deste programa. E eu vou, como estava acordado, vou começar o meu programa já de hoje, já batendo esse papo com Pedro Henrique. Pauta do assunto com relação ainda àquela questão do vídeo que foi publicado nas redes sociais, em que citava o nome do Pedro Henrique. O Pedro já esteve com os nossos colegas de imprensa também, já esteve com o colega Naldo Araújo, já esteve com os colegas da Rádio Conceição FM também e demais colegas. E agora a sua assessoria de imprensa entra em contato com o nosso programa, com a nossa produção, para esse bate-papo aqui também. Pedro Henrique, bem-vindo de volta ao estúdio da 104.9, que é mais uma vez que você nos visita aqui. E desta vez agora, dentro deste assunto que a sua coordenação, a sua assessoria de imprensa conversou com a minha produção, ainda com relação àquela questão daquele vídeo que foi publicado, daquele vídeo em que fala no seu nome, daquele vídeo em que te acusa, te faz acusações e automaticamente você pede, através deste programa, um momento para conversar com a sociedade, como tem feito, um momento para explicar para a sociedade, de alguma forma dizer desses encaminhamentos que já estão também nas vias judiciais deste fato. Pedro, bom dia. Muito bom dia, Nildo. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Guarani. Quero cumprimentar a diretoria da rádio. Quero agradecer, Nildo, pela oportunidade de poder estar aqui com você, estar com todos os ouvintes desse premiadíssimo programa. E a nossa assessoria justamente entrou em contato com esse objetivo de nós buscarmos esclarecer. Eu acredito muito que o melhor caminho para todos nós é a transparência. Abaetetuba e todos nós em Abaetetuba queremos muito isso. Então, eu estou fazendo questão de, em todos os espaços, todos os veículos de comunicação, buscar esclarecer, colocar o pingo nos is de todos os fatos do que aconteceu referente ao residencial Angelim, todo o procedimento, todo o cotidiano do que aconteceu, porque isso é uma questão, Nildo, que eu entendo que é mais do que de honra. Certo. O meu avô Pedrinho Ribeiro e o meu avô Everaldo Araújo, eu ouvia muito, principalmente do Pedrinho Ribeiro, que ele falava o seguinte: vale, apesar de tudo, o que vale é o fio do bigode. E quando ele falava no fio do bigode, né, quando ele falava no fio do bigode, era em atenção ao que vale a palavra. O que vale é o nome, é a honra que você procura preservar e a palavra que você procura manter. E em nome disso que eu estou fazendo questão e já agradecendo de prontamente a oportunidade de estar aqui para poder esclarecer isso para toda a nossa sociedade de Abaetetuba. Pedro Henrique, o vídeo aconteceu,
foi publicado. Esse vídeo, ele falava sobre o assunto do residencial Angelim, que houve aquele momento em que a polícia foi realmente, através da lei, teve que tomar aquela atitude. Nós tivemos antes algumas manifestações dos moradores em alguns pontos da cidade. O fato aconteceu. Onde é que aparece aí o nome do Pedro Henrique junto com essa questão do residencial Angelim, que se teve aquela questão daquele vídeo? Então, residencial Angelim, polícia, saída das pessoas, e o nome do Pedro surgiu ali. Eu acredito que aqui eu vou ter que contar uma pequena história. Espero que todos os nossos ouvintes possam estar atentos ao passo a passo do que aconteceu, Nildo. Nildo, eu como advogado, como contador também, já exerço a minha profissão há muitos anos. Então, eu já tenho escritório aqui em Abaetetuba há muitos anos, também em Belém. E graças ao meu bom Deus, que me deu a oportunidade de cursar 2 faculdades, de poder exercer a profissão com muita dignidade, eu nunca tive meu nome envolvido em qualquer tipo de processo. Nunca respondi uma denúncia, nunca respondi a questionamento, nunca fui envolvido em conselho de ética, nunca fui envolvido a questões disciplinares dentro da OAB, bem como do CRC. Inclusive do CRC, dos anos de 2014 e 2015, eu fui presidente do Conselho Regional de Contabilidade, onde todos os contadores do Estado, eu tive a oportunidade e a felicidade de presidi-los. Prestei contas, que eu lidava com um orçamento de mais de 6 milhões de reais. Minhas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas da União e, em momento algum, tive qualquer mancha, qualquer tentativa de macular a minha imagem. E, graças a Deus, eu tenho regido a minha vida assim. São com os valores que o meu avô me ensinou, que os meus pais me ensinaram, e eu estou transmitindo isso aos meus filhos. Então, eu tenho muito orgulho de dizer assim que eu sou da família Ribeiro, Sim. que é uma família de gente trabalhadora, de gente honesta, da família Araújo, de pessoas também decentes, dignas, trabalhadoras. Então, isso me deixa muito feliz. Então, o que aconteceu nisso, Nildo? No início de 2016, em janeiro de 2016, foi feito uma segunda ocupação do residencial Angelim. Por quê? O residencial começou a ser construído, é aquele que fica anexo lá ao Greengover, na estrada de Beja, e a primeira empresa não deu conta, decretou falência, e entregou a obra. E houve uma invasão. Por conta disso, a prefeitura, junto com a Caixa Econômica, fizeram uma discussão, ainda em 2014, 2015. Uma segunda empresa começou a fazer o serviço e também, por falta de pagamento, parou a obra. E houve uma segunda invasão, uma segunda ocupação. E aí, Nildo, isso foi em janeiro de 2016. Logo em seguida, a Caixa Econômica entrou com um pedido de reintegração de posse, ou seja, que as pessoas que estavam ocupando aquelas casas pudessem deixar as casas. E essas pessoas, que a gente sabe que são pessoas que precisam, a maioria delas, que precisa mesmo de uma residência, de um teto para poder morar. E nos procuraram o meu escritório. Quando procuraram o meu escritório, em 2016, eu disputei um pleito eleitoral em Abaetetuba, que é notório, todo mundo sabe que eu concorria a prefeito do município. Então, para não misturar as duas coisas, por conta de eu estar envolvido num processo pré-eleitoral, naquele momento, eu preferi não me habilitar no processo. Mas 2 sócios meus do escritório cuidaram do processo, que foi o doutor Edir Marques e o doutor Carlos Augusto, que um mora em Castanhal e o outro mora em Belém. Então, toda a referência, naturalmente, sempre foi no meu escritório, no nosso escritório. E nós demos entrada com um pedido para que o juiz cancelasse a reintegração de posse, tá? E o juiz, por conta dos nossos argumentos, por conta do que nós pedimos para ele atendeu o nosso pedido. Então, foi atendido o nosso pedido e, naquele momento que os moradores teriam que sair do residencial, não precisaram sair por conta da nossa ação feita como advogado, como escritório de advocacia. Isso no ano de 2016, tá? Então, isso é importante esclarecer porque nós prestamos o serviço. E aqui quero fazer uma observação. Como era uma prestação de serviço, não era um trabalho gratuito, não era um pro bono,
o nosso escritório cobrou o valor de R$ 5.000 para fazer esse serviço. E desse valor, na época, foi pago R$ 2.000. Mas mesmo assim, nós não nos furtamos a responsabilidade de fazer, nós fizemos o serviço, porque nós entendemos que eram muitas pessoas que estavam sendo atingidas. E naquela oportunidade, a Caixa Econômica com a Prefeitura ainda tinham que prestar muitos esclarecimentos para que pudesse desocupar e voltar à obra. Muito bem. Passou o ano de 2017, quando foi em 2018, no meio do ano, outra vez houve um pedido de reintegração feito pela Caixa Econômica. Uma outra coordenação já veio procurar o nosso escritório, já veio nos procurar para que a gente pudesse outra vez também entrar com um pedido de que não houvesse a reintegração de posse, mas por conta que a Caixa Econômica, bem como a Prefeitura, já tinham prestado todos os esclarecimentos que o juiz estava exigindo, foi feito naquela oportunidade outro pedido de reintegração, e aí nós, junto com essa nova coordenação de moradores, quer dizer, Nildo, daquela oportunidade de 2016 para 2018, a maioria daqueles moradores que nos deram uma procuração para representá-los nem estavam mais morando lá. Já tinham saído do residencial por vários motivos. E aí, em 2018, nós... Quer dizer que praticamente foram outras pessoas que contactaram com o teu escritório naquela época, 2016. De 2016 para 2018, eu acredito que mais de 80% das pessoas já tinham mudado. Certo. Então, quando foi em 2018, essa nova coordenação lá do residencial, que se apresentou como nova coordenação, nos procurou e outra vez nós acertamos o valor de honorários, que não foi pago integralmente, mas mesmo assim, outra vez, nós ingressamos com o pedido de cancelamento da reintegração. Praticamente se repetiu a história. Se repetiu a história. Mas é aquela história, Nildo, como a gente tem um compromisso com a sociedade, com as pessoas, a gente falou, não, bora fazer isso aqui como algo, bora dizer, uma prestação de serviço do nosso escritório à sociedade, para a comunidade. Porque juntava muita gente, Justo, era muito, porque você pegava ali nesse residencial idosos, crianças, pessoas com problemas de saúde gravíssimos. Então, várias situações tudo que isso você contou, né? que você não deixa de tocar o seu coração, que você acaba fazendo mesmo. Não, por mais que o acertado não tenha sido cumprido, mas a gente vai fazer porque existem muitas pessoas que estão precisando dessa atenção. E aí, com esse nosso segundo pedido de reintegração, o juiz não atendeu mais, porque a Caixa Econômica com a Prefeitura já tinham feito todos os esclarecimentos, já tinha apresentado toda a documentação que tinha sido exigida. Mas mesmo assim, durante todo esse tempo, 2016, 17, 18 e agora 19, em todas as audiências promovidas pelo Ministério Público, nas audiências com o juiz, nas audiências, nas discussões, inclusive o nosso escritório sempre ia esclarecer as coisas para os moradores do Residencial Genli, lá dentro do barracão da comunidade. Eu tive a oportunidade de estar pelo menos 2 vezes lá, que eu tenho registros fotográficos disso. O doutor Edir também esteve lá em outra oportunidade. Quem é o doutor Edir? O doutor Edir é um dos meus sócios, que foi quem assinou a petição que foi protocolada na Justiça. Tá? Ele com o doutor Carlos Augusto, que são nossos sócios do escritório. E nesse momento, nós sempre deixamos muito claro também, e aí que eu digo que a transparência é fundamental, Nildo, deixamos muito claro que para os moradores que aquelas casas não eram deles. Porque existem famílias que já estavam cadastradas, já existiam famílias que tinham sido contempladas pelo Minha Casa Minha Vida. Tinha tido todo um trâmite, né? Isso, que tinha passado pela assistência social. Então, eles estavam ali de maneira provisória. E nós sempre deixamos claro o seguinte, olha, 1 mês a mais que você tem aqui um teto para morar, já é excelente. E é bem como 1 mês a menos que você está pagando de aluguel. Então, façam um esforço, tentem guardar um recurso para comprar um terreno, construir uma outra casa, ou arrumar um outro espaço para construir um quarto, que vá depois construindo banheiro, vá construindo uma sala. Que seja seu, né? Que seja seu.
E aí nós garantimos a permanência dessas pessoas nos imóveis, Nildo, por 46 meses. Então nós garantimos a moradia, o teto para essas pessoas por praticamente 4 anos. E mesmo assim, de maneira muito maldosa, de maneira criminosa, surgiu aquele vídeo. Então, por mais que a gente tenha feito todo o esforço, o nosso escritório prestando toda a assessoria jurídica devida, atendendo as pessoas no nosso escritório, reunindo com a coordenação. Conseguiu mantê-los por lá por 4 anos. Conseguimos manter por 46 meses. Quase 4 anos. Quase 4 anos. E sempre com essa preocupação, dizendo, olha, vão guardando o dinheirinho, né? Vão se preparando, porque a Caixa continua, Justo. Né? Ainda requerendo aquilo que pertence à Caixa, tal. Tem o trâmite, tem as pessoas que já foram analisadas pelos departamentos que têm essa responsabilidade e pode acontecer a qualquer momento. Né? Isso. Então, nós o tempo todo acompanhamos essa discussão. Nós nunca iludimos os moradores de que eles iriam ficar com aqueles imóveis. Sempre ficou muito claro para todos que aquelas moradias não pertenciam a eles, mas o tempo que fosse necessário, de acordo com o entendimento da Justiça, para que eles pudessem permanecer, eles permaneceriam. Então, por conta disso, nós prestamos todos os serviços. Inclusive, Nildo, é importante esclarecer que ao longo do tempo, nos últimos meses agora, quando começou a fase assim de falar, vai sair semana que vem, mês que vem, nós criamos um grupo de WhatsApp dos moradores, daqueles com quem nós passamos a ter um melhor relacionamento, chamado Transparência AGLI, que eu sempre busquei deixar muito claro, olha, qualquer movimentação em relação a esse processo, eu vou comunicar aqui. Qualquer novidade do processo, eu vou informar aqui. Ou seja, se o juiz der qualquer decisão, se manifestar em relação ao assunto, eu vou comunicar. E eles tinham uma preocupação sobre como ia ser essa desocupação. Se a polícia ia chegar, se não ia ter prazo, se ia ser de forma violenta ou não. Então, nós fizemos contato com o comando da Polícia Militar, nós fizemos todos os trâmites devidos. Só que aí, Nildo, é importante esclarecer o seguinte. Quando chegou final de 2018 para 2019, começou a chegar denúncias para o nosso escritório que algumas pessoas que se apresentavam da coordenação estavam vendendo casas do Angelim. Começaram a chegar denúncias para a gente que essas pessoas estavam coagindo, estavam ameaçando outros moradores. Pela dita, olha, você precisa contribuir com um valor. E aí, se a pessoa não contribuía, se a pessoa discordava, eles estavam fazendo ameaças. E isso, para todos nós do escritório, começou a ficar um clima muito estranho. E nós cortamos o relacionamento com parte dessa dita coordenação que se apresentava, porque nós não concordamos mais com os métodos que eles estavam praticando, pelo menos o que as denúncias afirmavam, dentro do residencial. E nós nos afastamos de parte desse grupo. Por quê? Porque nós não concordamos com essa história de venda de casa, e eu acredito que todos os ouvintes aqui da Rádio Guarani... não pode ser vendido de jeito nenhum, não, né? Pode, porque aquelas casas não eram deles, e começou a chegar a denúncia, olha, estão vendendo casas a R$ 1.500, com a promessa de que essas casas serão dessas pessoas. Inclusive, deixa eu te fazer aqui um ponto rapidinho. Inclusive, eu já recebi, estou até com uma carta aqui comigo, que estão vendendo casas em outros residenciais. Sim. Eu até estou com essa carta aqui, minha produção está entrando em contato com a coordenação desse trabalho via a prefeitura, né? Que a denúncia está comigo, está com a produção do programa Bom Dia Cidade, que estão vendendo casas em outros condomínios. Pessoas que tiveram as casas, tudo tal, e já saíram e já venderam as casas para outras pessoas. Essa denúncia chegou até a minha produção, e a minha produção automaticamente, como faz, vai já está entrando em contato com a coordenação para entregar esta carta, para ouvir o que se tem a dizer, quais providências serão tomadas.
Eu fiz um ponto aqui, porque o assunto realmente também tem a ver, Pedro, com outros residenciais onde esses fatos poderiam estar acontecendo. Pois não, Pedro? Pois é, Nildo, então isso é muito importante. Eu acredito que essa denúncia que chegou para você aqui, ela representa várias que chegaram para nós lá no escritório, certo, tá? De que estava havendo. E essas vendas são ilegais, porque isso faz parte de um programa habitacional do governo federal chamado Minha Casa Minha Vida, isso, que não são para as pessoas que não têm condições de comprar, de construir uma casa. Então, são para as pessoas de baixa renda. E aí, quando você pega, é aprovado num cadastro do governo federal, e depois pega essa casa e vende, você está infringindo a lei, está infringindo o que foi combinado. Isso. Então, por conta disso, Nildo, nós nos afastamos, como eu estava dizendo, daquelas pessoas que se apresentavam como coordenação e que estavam fazendo essas ilegalidades, essas possíveis ilegalidades. Eu não posso afirmar de maneira muito categórica, porque inclusive isso está sob investigação policial. Essas denúncias chegaram para a polícia, foi feito o boletim de ocorrência policial e está sendo feita essa investigação lá de trás. Então, Nildo, quando chegou um certo momento, como nós rompemos com essas pessoas, não passamos a ter mais diálogo com elas, nós criamos esse grupo de WhatsApp e sempre deixamos claro. Então, a última audiência que aconteceu foi em abril deste ano, eu estive presente e estava lá todos os representantes do Comando da Polícia Militar, Defensoria Pública, Ministério Público, naturalmente o juiz federal, representantes do condomínio, tá, do residencial, e o juiz bateu o martelo, dando prazo que seria até o dia 30 de agosto. E por que, Pedro, só aconteceu já no final de outubro? Porque foi o tempo que você deve saber que a Polícia Militar, quando elas vão fazer essas desocupações, elas fazem por região. Então elas vão ver o que tem desocupação aqui em Abaetetuba, o que tem em Barcarena, o que tem no Moju, o que tem em Garapé-Miri, que é para eles poderem fazer só daquela região, até por conta de despesas e outras atividades. E aí foi combinado para esse período de outubro. Quando houve essa primeira discussão dessa desocupação já agora em agosto, que obstruíram a pista, eu fui literalmente contrário. Eu não sou a favor de manifestação que tire o direito do cidadão. Ok, você quer se manifestar, você tem todo o seu direito, mas que o seu direito não venha ferir o direito do outro. Certo. Então, eu fui contrário àquela manifestação. E, naturalmente, muita gente não compreendeu o meu posicionamento. E, por conta dessa manifestação, houve uma reunião no CETRAN, que é o órgão que é responsável pelas nossas rodovias. Lá eu tive na oportunidade com o secretário de administração do município e o de finanças. Nós temos registros de fotos, de vídeos dessa oportunidade. Esclarecemos aos moradores, a prefeitura tomou parte também da situação. E quando já chegou na segunda manifestação, que a polícia já estava presente, já estava aqui o pessoal do choque, teve depois uma discussão dentro do comando da Polícia Militar para que a desocupação acontecesse de maneira pacífica, de maneira ordeira, de maneira calma. Houve esse entendimento e aí já a desocupação aconteceu na sexta, no sábado e na segunda. Coincidentemente, depois que as últimas famílias desocuparam as casas na segunda-feira, em torno de 9, 10 horas da manhã, minutos seguintes foi publicado um vídeo meu fazendo acusações gravíssimas e, como eu disse no início desse programa, ferindo a minha honra, buscando manchar a minha imagem pessoal, minha imagem profissional, da conduta que eu sempre busquei ter ao longo de todos esses anos de exercício profissional da maneira mais correta possível. Então, quando aconteceu esse vídeo, a primeira pergunta que eu me fiz, Nildo, por quê? Por que um vídeo agora tentando denegrir a minha imagem? Qual é o objetivo disso? Eu peguei, assisti o vídeo por 5 ou 6 vezes,
E fiz as anotações como advogado, né? E depois eu abri a Bíblia. Eu fui abrir a Bíblia e fui ler sobre Jó. Eu falei, eu acredito que eu preciso agora ter resiliência. Preciso de paciência para entender o que é que está acontecendo. Depois fui buscar meus filhos na escola. Sentei com a minha família na mesa. Como meus filhos são crianças, o meu mais velho tem 9, o outro 6 e o caçula 4, eu fui explicar para os meus filhos o que tinha acontecido. Porque, naturalmente, essas coisas podem depois... Algum outro coleguinha na escola pode fazer uma brincadeira, pode usar de maneira maldosa. E não porque a criança é maldosa, mas porque acaba escutando as coisas dos adultos de maneira deturpada. Certo. E aí eu fiz questão de esclarecer aos meus filhos no almoço em casa. E quando foi à tarde, depois que eu consegui organizar toda a documentação, voltei ao meu escritório, peguei todas as atas das reuniões que nós participamos, os peticionamentos que nós protocolamos na Justiça Federal, as atas das audiências em juízo federal e fui procurar a delegacia de polícia para registrar um boletim de ocorrência policial contra esse vídeo criminoso. E o vídeo tem uma característica que é muito importante, Nildo, que ele não é um vídeo amador. Você nota que é um vídeo que foi editado. Para as pessoas que conhecem, é um vídeo profissional. É um vídeo que tem uma pessoa fazendo a locução de voz. É um vídeo que captaram imagens minhas, fotos minhas da internet. É um vídeo que pega uma fala de 3 pessoas que me acusam e essas falas são editadas, são cortadas, e ele tem início, meio e fim. E nesse início, meio e fim, a gente percebe toda a maldade, todo o conteúdo criminoso que foi produzido ali. Então, por que nós procuramos a polícia? Porque essa prática nós temos que acabar aqui em Abaetetuba. Tudo que a pessoa acaba jogando na internet acaba se espalhando de uma maneira e ninguém é responsabilizado por isso. Ninguém acaba sendo punido por um crime que comete. E aí as pessoas que são figuras públicas, as pessoas que estão no exercício de mandato, de outras atividades, acabam sofrendo acusações muitas vezes levianas. E por conta disso, eu não vou deixar, Nildo, essa questão impune. Como advogado, como uma pessoa do bem, então representei junto à Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem vai se manifestar brevemente sobre a minha conduta profissional como advogado. Já pedi também uma correspondência do Conselho Regional de Contabilidade, certificando que eu sempre prestei o serviço do início ao fim, que o nosso escritório sempre fez isso com muita responsabilidade. Então, isso é algo que eu preciso esclarecer. E as pessoas que falam no vídeo, Nildo, por conta de termos ido à polícia, nós não estamos nem encontrando para poder, às vezes, notificá-las, para que elas venham prestar esclarecimento junto à delegacia. Porque nós vamos apurar esse caso que já teve início, estamos no meio e vamos chegar no fim Você diz que apontando a as polícia pessoas. não está encontrando as pessoas que apareceram no vídeo para serem notificadas, para que Não, compareçam porque à delegacia? eu acredito que seja... Eu vou partir com o sentimento de que essas pessoas, por conta de terem saído do residencial, a gente não esteja encontrando o novo endereço deles. Certo, tá? certo. Mas existem denúncias que afirmam que essas pessoas tiveram incentivos para sair do município. Vou considerar nesses termos. Certo. Tá? Tiveram que sair daqui porque eu não tenho nada pessoal contra eles. A bem da verdade, o primeiro eu tive um contato, o segundo também, o terceiro não sei quem é. Mas me causou forte surpresa ao ver aquelas 3 pessoas me fazendo a gravíssima acusação que fizeram. O primeiro falando que eu me apropriei de recursos, o segundo dizendo que tinha conotação política e o terceiro afirmando que eu não estava habilitado no processo. Então, eu quero deixar muito claro que a habilitação do processo
estava por conta do nosso escritório. E eu não me habilitei naquela oportunidade, porque no ano de 2016 eu concorri, estava candidato a prefeito e não quis misturar as coisas, política com o meu exercício profissional. Mas depois disso, o meu escritório sempre prestou toda assistência, toda assessoria, toda consultoria para a comunidade. Não tinha habilitação do Pedro, sim, mas sim do escritório, né? Do nosso escritório. O escritório estava, mas não estava habilitado o Pedro, o doutor Pedro Henrique, pela questão do que você estava naquele momento candidato, né? Você preferiu se afastar, mas deixar o escritório trabalhar, né? Isso. Certo. A gente procurou fazer tudo assim da maneira mais correta e transparente possível. Essa tem sido uma marca do exercício profissional. E aí, Nildo, eu fico muito preocupado que ano que vem a gente tem uma outra discussão de pleito, tem um outro cenário. E é importante que a população, que a sociedade de Abaetetuba, a todas as pessoas que estão agora ouvindo a Rádio Guarani, que sabe da credibilidade do seu programa, Obrigado. Que sabe do serviço que a rádio presta a toda a comunidade, com a sua diretoria, que tem essa preocupação em poder fazer todos os esclarecimentos, prestar as informações, dar oportunidade para que todos se manifestem. Em nome disso, que eu digo que o povo de Abaetetuba tem que estar muito atento ao que é verdade, em vários pedacinhos e jogado lá de cima. Ao vento, né? E aí, para você catar depois esses papéis, para dizer se aquilo é verdade ou mentira, é muito difícil. E é por isso que eu iniciei o programa... Catando os papéis, né? Estou catando os papéis e esse catar o papel, um desses pedaços, é a oportunidade de estar aqui com você no seu programa. Pois não, Pedro. Às vezes as pessoas me cobram aqui, você falou da questão da fake news, você falou a questão da internet, como as pessoas às vezes dentro de um quarto escondida aperta alguns botões e cria algo, joga algo que dali para frente vai embora, né? Como se fosse essa torre que a pessoa subiu e jogou esses pequenos papéis, como você falou. Às vezes aqui no meu trabalho, eu que trabalho nessa área policial, era eu e o Roque Dias, né? O colega Roque Dias partiu. Eu fiquei dentro dessa questão policial. Éramos eu e Roque, né? Então aí o seguinte, as pessoas me cobram às vezes a questão do Nildo, a gente tal coisa, a gente mandou para você não falou, ou me manda aqui pela internet muitas coisas, eu digo, gente, aqui eu preciso checar. Como o Pedro está fazendo agora também aqui, está aqui, eu preciso checar, eu preciso ouvir o outro lado, mas eu preciso principalmente de documento em minhas mãos. Às vezes as pessoas me enviam por aqui, Nildo, isso aqui, quer dizer, me cobrando apenas uma coisa que foi colocada na internet. Eu não posso, eu preciso de documentos, porque aqui eu sou fiscalizado pela Polícia Federal. Justo. Aqui eu sou fiscalizado pela Anatel, que é um órgão de regulamentação do governo federal. Como eu falei, pessoal, se eu for leviano neste microfone aqui, se eu não puder, se eu apontar um lado e não mostrar a defesa do outro lado, eu posso daqui sair direto para a Polícia Federal, para a carceragem da Polícia Federal. Porque quem fiscaliza esta emissora, está aqui o documento postado aqui, para todo mundo ver. Quem fiscaliza aqui é a Polícia Federal. Justo. É o órgão que nos fiscaliza, é a Anatel que nos fiscaliza. Se eu for leviano neste microfone e não seguir o que realmente se pede a lei, eu já posso sair daqui direto, acompanhado pela Polícia Federal. Então, tem essa diferença muito grande aqui. Documentos que eu tenho nesta pasta aqui, como eu acabei de citar né, a nossa produção automaticamente primeiro vai atrás para ouvir a resposta, para ouvir o órgão, para ouvir o representante do órgão, para que nós possamos colocar aqui. Então, a gente tem muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo. Então, tem muitas coisas que aqui vêm que a gente não tem como, porque não vem para a gente documentado. O Pedro entrou aqui com uma documentação, entrou com um documento, com um ofício, pedindo esta entrevista para colocar este assunto, tá? Um documento que foi apresentado a nós, apresentado a esta emissora, para ter esse espaço, mas tudo dentro do trâmite, tudo dentro daquilo que se pede, viu? Então é desse formato, é desta forma que nós trabalhamos. E aí, agradecê-lo, Pedro, e parabenizá-lo por ter procurado os trâmites legais
para poder usar este microfone, para que você pudesse conversar com a sociedade e contar um pouquinho do que aconteceu e um pouquinho do que está acontecendo. Agora, Pedro, a partir daí está nas mãos da polícia, né? Agora nós estamos na fase da investigação policial. Estive naturalmente com o delegado que na oportunidade nos atendeu. Já levamos para eles vários elementos, várias provas que apontam os possíveis autores do crime, tá? Que esse crime não tem uma característica de único autor, tá? Mas me parece ter sido arquitetado por um grupo de pessoas. Infelizmente, a gente acaba entendendo que são pessoas que às vezes falta até Deus no coração, apesar de falar no nome dele, mas às vezes está faltando, porque quando você constitui um material como esse, pode estar destruindo o exercício profissional de uma pessoa. E familiar, né? Pode destruir a história de uma pessoa, pode destruir a sua família. A questão família, né? A questão profissional, né? E aí eu não posso deixar isso de maneira impune. Então é uma pessoa que eu digo que às vezes falta Deus no coração. E nós temos pedido muito a Deus para que nos mostre a verdade, para que esse conjunto de provas que a polícia tem hoje em mãos, que está em fase de investigação, que eles consigam montar de fato esse quebra-cabeça, tá? Colocar todas as peças nos seus lugares, que lá na frente a gente possa indiciar os criminosos e depois de indiciá-los, processá-los na via judicial. Não vou revidar, Nildo, na mesma moeda, porque apesar de nós termos suspeitas da autoria, nós poderíamos tentar fazer o seguinte: já que foi assim, eu vou revidar na mesma moeda. Vou fazer um outro vídeo com acusações levianas só para denegrir a imagem dessa pessoa. Só que essa não é uma prática nossa. Quem já esteve ao meu lado, quem está ao nosso lado, sabe da maneira como nós conduzimos a nossa vida e as nossas decisões. Em vários momentos da minha vida eu tive que dizer não. Em vários momentos eu tive que pedir desculpa, porque que eu acho que é um dos atos, o meu avô Everaldo dizia que o ato mais nobre de um homem vem a ser o pedido de desculpa. Porque quando o homem assume que está errado, nada mais correto do que fazer isso. Então pedir desculpa por vários momentos, assim, às vezes até de deixar de cumprimentar uma pessoa que você passa desapercebido. Então, a pessoa fala, nem falaste comigo. Eu falo, meu amigo, me desculpe, mas eu não lhe vi na hora. Ficar-te rico, né? Ficar-te pavulagem. Ficar-te pavulagem, né? Não fala mais. Tá rico, né? Tá pavulagem. E aí, Nildo, por conta disso, eu sempre busquei ter essa correção. E nessa fase da investigação nós estamos tendo total sigilo para que nada vaze, para que o procedimento seja concluído, porque também tem o seguinte risco, Nildo. Esse pode ter sido um primeiro vídeo. E aí eu volto àquela pergunta que eu fiz logo quando eu assisti o vídeo. Por que desse vídeo agora? Porque esse vídeo aconteceu em outubro de 2019. Por conta de calendário, por conta de um ano antes, o que é? E esse pode ser só um primeiro vídeo. De repente, esse grupo de pessoas, esses autores ou esse autor, podem já estar preparando um outro material contra o Pedro Henrique. E por que ficar produzindo material contra o Pedro? Qual é o objetivo disso? Por quê? Eu estou incomodando quem? Certo. E a gente, Nildo, você sabe que eu tenho visitado as comunidades das ilhas, a comunidade da estrada, que por sinal quero mandar um fraterno abraço e caloroso abraço às comunidades do Caeté, África e Laranjituba, que me receberam ontem maravilhosamente bem. Certo. E não sei se você conhece, Nildo, lá, eu até gravei um vídeo falando de uma igreja centenária no Caeté, que é uma comunidade quilombola. Uma igreja que tem 112 anos. Que legal. E nesse vídeo a coisa está até no meu Facebook, está no Instagram, um vídeo que eu gravei lá mostrando. Então quero mandar um fraterno abraço às comunidades que estão me recebendo com muito carinho. Que lindo, o pessoal, né? do Ramal do Ferreira. Então é um pessoal do bem. Então
será que eu visitar as pessoas nas comunidades das ilhas, da estrada, está incomodando alguém? A tua produção me mostrou agora aqui, muito interessante, nós que moramos aqui até pecamos, nós que moramos aqui, nós que nascemos aqui, até pecamos de não conhecer um lugar tão lindo como esse que eu estou vendo aqui no vídeo, que a tua produção está me apresentando agora, se você não falasse, se você não tivesse dito e a produção tivesse me apresentado, como está me apresentando agora, eu acharia que não era em Abaetetuba, que você estava visitando um outro estado, uma outra cidade, um outro local. Por isso que eu falei na palavra pecado, abro e fecho aspas, porque na realidade eu vejo aqui a igreja tão linda, com esses 112 anos. 112 anos. Dia 2 de março de 1907. Eu acharia, se você não tivesse dito, eu acharia que não era em Abaetetuba isso aqui. E é tão perto da gente. Pois perto, né? Eu não sei se essa questão de eu estar conhecendo, conversando com as pessoas, sendo muito bem recebido, calorosamente as pessoas convidam para tomar café, aquele almoço maravilhoso. Ontem, que por sinal, foi com aquele açaí papa. Ontem eu quero fazer inveja para os ouvintes. Também não está tarde ainda para dar fome, mas o açaí estava papa. O açaí papa, bacana. Pedro, meu querido, conversaria contigo aqui a manhã toda, mas infelizmente o nosso tempo, até a produção me informa que até passou um pouquinho aqui do nosso tempo. Tá bom, Pedro, meu querido? Um abraço para você, tá? E esta oportunidade que nós estamos conversando aqui, essas oportunidades estão abertas à nossa comunidade, à nossa sociedade abaetetubense. Houve um fato com você e você pediu esse momento através de documento, né, para esta emissora. E neste formato que nós trabalhamos da rádio comunidade, né, atendemos a comunidade como estamos fazendo, como fizemos com você neste momento. Nomes não foram citados, a produção entraria a partir desse momento com a nossa produção para automaticamente, a partir desse momento, procurar as pessoas para que aqui viessem para fazer as suas defesas, mas você não citou nomes, né? Você não citou nomes, então a produção não vai procurar porque não citou nomes. As pessoas que fizeram, que apareceram no vídeo, se quiserem, né? Porque aí, se quiserem procurar esta emissora para tocar neste assunto também, para falar deste assunto, a partir desse momento o microfone fica aberto, a partir deste momento o convite fica feito, tá? Mas nomes não foram citados, e como nomes não foram citados, órgãos não foram citados, sob acusação, né? Para que essas pessoas pudessem, diretoras desses órgãos, responsáveis por esses órgãos, pudessem vir aqui fazer as suas defesas, mas não tivemos nem nomes particulares, nem nomes de órgãos apontados como teriam sido responsáveis pelo vídeo, tá? Então, fica assim. Se os que apareceram quiserem vir aqui, o convite já está feito. Um abraço, querido. Quero agradecer imensamente a oportunidade, desejar um fraterno abraço a todos da diretoria, da direção da Rádio Guarani. Que nos dão este momento, essa permissão. Quero agradecer imensamente a eles, agradecer a você pela cordialidade. Querido. Um mês atrás nós tivemos aqui, que foi um papo bem descontraído, por sinal, verdade, né? Bacana. Deu para rir, deu para... Por sinal, gerou também bastante polêmica a história do Lauro Ribeiro e tal, depois tirando... Sim. Acho que te encarnaram bastante também aí na rua, que ele era o nosso Tom Cruise. O Lauro era o Tom Cruise, rapaz. O Madrid disse que ainda bem que, né, Madrid? Era amigo dele. Era amigo dele, né? Que o cara realmente era verdade. Gente boa, então, coração maravilhoso. Coração incrível. Pena que Deus o levou muito cedo, né? O Nildo fez aquele comentário do... Sim. É uma coisa que eu admiro num homem. Sim. A gratidão. Gratidão, sem dúvida, tá? A sem gratidão dúvida. sua com ele. Isso, é isso. Né? O Lauro partiu já faz muito tempo, né? Tem um negócio comigo. E a gratidão foi... Quando eu comecei Quando eu comecei na comunicação, há 30 e poucos anos atrás, o Lauro foi um dos meus primeiros apoiadores, né, dentro do apoio cultural do meu... Aliás, na época era patrocínio, né? Que foi lá pelo Copacabana, já quase 30 anos atrás. Mais de 30 anos atrás, né? E quando viemos para sempre nos apoiando. Pois e aí, Nildo? Um homem inteligente reconhece. Verdade. A gratidão é uma virtude do homem. Então, um mês atrás eu tive a oportunidade de vir aqui, que nós também divulgamos mais uma das nossas ações de saúde e cidadania. Naquela oportunidade, Nildo, nós conseguimos atender 800 pessoas. Bom, foi muito bom. Sábado, dia 19 de outubro. Então, foi maravilhoso na Praça da Conceição.
Agradecer a todos os ouvintes da Rádio Guarani, a toda a turma que está me acompanhando aqui pelo Facebook, que está acompanhando a nossa live, porque o nosso grande objetivo, Nildo, é ser transparente com a sociedade. E em nome disso, esse caboclo de Abaetetuba, Pedro Henrique, vou trabalhar com esse objetivo. Muito obrigado, Deixa eu querido. só agradecer aqui o pessoal também da Vamos internet, lá. gente. Aqui com o nosso amigo Nildo. Pronto, obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Eu fiquei aqui meio afastadinho aqui do vídeo, porque na realidade o vídeo era realmente, a live era direcionada ao Pedro, então o Pedro hoje é o artista, então é direcionado para ele, eu sou coadjuvante somente, tá? Então foi direcionado realmente a live para ele, tá? Nós estamos no estúdio da 104,9 da nossa Guarani FM, aqui Abaetetuba, estado do Pará, tá? Dá um toquezinho aqui para o nosso DJ, aqui para nossa, tá? Para vocês Nosso DJ tá que aqui, não ó. conhecem, para conhecerem um pouquinho da Rádio Guarani. Isso aqui é de Abaetetuba agora para o mundo, tá certo, gente? Muito obrigado a vocês. Fiquem Obrigado, com Deus, pessoal. um grande abraço também. Valeu. Obrigado ao Pedro. Me despedir agora do pessoal da live, né? Que está fazendo agora ao vivo. Agora eu volto às da manhã. Bom dia.